Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Estamos no capítulo 1. Já lemos as porções do versículo 1 ao 5, onde foi mencionado o prefácio e a saudação do apóstolo. Também já lemos dos versículos 6 ao 9, onde Paulo apresenta a inconstância dos Gálatas. E hoje vamos ler a porção que vai do versículo 10 ao 17 do capítulo 1, que na versão João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada, tem o título O Evangelho que Paulo recebeu e pregou. Leiamos o que diz essa porção. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a Igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Então veja que Paulo, nesta carta, e o objetivo desta carta é Paulo apresentar uma argumentação contra o ensino dos judaizantes, que embora muitos judeus tivessem professado a fé em Cristo, estavam exigindo nas regiões da Galácia, nas igrejas da região da Galácia, que os irmãos, os homens, passassem pelo ritual da circuncisão e toda a família obedecesse os ritos da lei mosaica. Então, Paulo escreve às igrejas da região da Galácia combatendo esses ensinos, argumentando que em Cristo estamos livres dos ditames da lei. Aqui Paulo, então, apresenta o evangelho que ele recebeu e que também pregou. Ele pergunta, ele começa com indagações, se ele estava procurando o favor dos homens ou o favor de Deus. E aí ele prossegue: se eu procuro agradar aos homens, eu não serei servo de Cristo. Logo, Paulo dá logo a entender que o seu compromisso é com Jesus, que o salvou na estrada de Damasco. Ele prossegue dizendo que o evangelho que ele anunciou não é segundo homens, ou segundo os homens, porque ele diz que não recebeu nem aprendeu de homem algum,
acerca do Evangelho, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Quando ele lembra, do chamado na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele prossegue aqui nessa porção, colocando como que fora o seu proceder no judaísmo, como ele foi zeloso, como ele excedia em zelo aos judeus da sua idade. Mas agora ele diz: porém, aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então Paulo entende que o seu chamado, ele foi planejado por Deus antes do seu nascimento. Ele prossegue que aprouve a Deus revelar Jesus a ele, a Paulo, para que ele o pregasse entre os gentios. E dentre os gentios estavam os povos da Galácia, não é? E ele prossegue dizendo: tão logo ele recebe esse chamado e essa missão, ele não se detém, não consulta homem algum. Ele não sobe a Jerusalém, ele diz: não subi a Jerusalém para ir ter com Pedro, Tiago, que foram apóstolos antes de mim. Não. Ele diz que partiu para as regiões da Arábia e voltou outra vez para Damasco. Então esta carta, nós estamos prosseguindo na leitura dela e vamos encontrar o coração do apóstolo na defesa da igreja cristã, da liberdade cristã em Jesus, do não mais viver debaixo da lei, mas debaixo da graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me acompanhe na leitura desta carta, vamos aprender juntos o que Paulo vai levar de argumentação apostólica aos irmãos das igrejas da região da Galácia, e esse ensino, esse zelo, este cuidado do apóstolo chega até nós, trazendo-nos conhecimento da palavra de Deus, para não nos deixarmos escravizar de modo algum, pois Cristo nos libertou e em Cristo somos livres, de qualquer lei, de qualquer mordaça, de qualquer prisão. Então, esta porção para hoje, que é sexta-feira, dia 24 de setembro do ano 2021, eu, pastor Vandelso, da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade, abençoo a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.